Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre dois fundos imobiliários, o KIZU 11 e o BCFF 11. Lembrando que o BCFF 11 realizou um desdobramento das suas cotas, e agora é um fundo de base 10. Então, qual deles é melhor para se investir? Se você está procurando um fundo para adicionar à sua carteira de investimentos, qual deles tem apresentado melhor desempenho e oferecido melhores oportunidades de investimento? É isso que vamos analisar neste vídeo. Sempre é importante lembrar que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. A decisão de investir ou não em algum deles é totalmente sua. Fique até o final do vídeo, pois vamos comparar os indicadores de ambos os fundos. Começando pelo KIZU 11, atualmente sendo negociado a R$ 8,13. Nos últimos 12 meses, seu preço oscilou entre R$ 7,58, mínima, e R$ 8,81 máxima. Seu dividendo está em 11%, e nos últimos 12 meses, pagou 89 centavos por cota em dividendos. O valor patrimonial por cota, ou seja, seu preço justo, é R$ 8,87, mas está sendo negociado abaixo disso, a R$ 8,13. Seu preço PVP está em 0,92, indicando que o KIZU 11 está com um desconto de 8%. O patrimônio atual é de R$ 391 milhões, com mais de 8,9 milhões em caixa para futuros investimentos. O fundo conta com mais de 129 mil cotistas e tem uma liquidez média diária superior a R$ 1 milhão. Fique atento aos indicadores, e se este vídeo está sendo útil para você, deixe seu like e seu comentário. Se você investe em algum desses ativos, compartilhe sua experiência. No final do vídeo, vamos analisar os indicadores lado a lado e ver qual dos fundos apresenta melhores indicadores. Descendo aqui, podemos ver que no dia 30 de novembro, o KIZU 11 anunciou seus rendimentos, que serão pagos no dia 14/12, totalizando 7 centavos por cada cota. Isso corresponderá a uma rentabilidade de 0,90%, considerando a cotação de encerramento no dia 30, que foi de R$ 8,25. Se avançarmos um pouco mais, podemos analisar o histórico de pagamentos em dividendos, desde que o KIZU 11 começou a ser negociado na Bolsa de Valores em fevereiro de 2021. Notamos que em 2023, ele está pagando valores semelhantes aos do ano de 2022, mantendo uma estabilidade nos dividendos. No último relatório gerencial, podemos conferir mais informações sobre o funcionamento do KIZU 11. Seu gestor é a Lima Gestão de Recursos, iniciando suas atividades em outubro de 2020, mas sendo listado na Bolsa de Valores em 2021. A taxa de administração é de 0,60% ao ano, e não há cobrança de taxa de performance, o que é considerado um ponto positivo. O objetivo do KIZU 11 é seguir a carteira teórica do Índice de Referência Sono 30, composto pelos 30 principais fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. Assim, a prioridade do KIZU 11 é investir nesses 30 principais fundos imobiliários. Essas são informações adicionais para melhor entender o funcionamento e objetivo do KIZU 11. Continue acompanhando para obter mais insights sobre este fundo. Aqui, podemos visualizar o demonstrativo de resultado mensal financeiro do KIZU 11, com base no mês de outubro. Neste período, o fundo teve uma receita de R$ 3,2 milhões, provenientes dos rendimentos de seus fundos imobiliários, e também de investimentos em renda fixa. As despesas totalizaram R$ 187 mil. No final, o KIZU 11 registrou uma receita líquida de R$ 3 milhões, e distribuiu em rendimentos o montante de R$ 3.314 mil. É notável que, embora tenha gerado uma receita menor do que o valor distribuído, nos meses anteriores, o KIZU 11 sempre superou a receita em relação à distribuição. Neste caso específico, o fundo utilizou uma reserva para complementar o valor e continuar pagando 7 centavos por cota aos seus cotistas em dividendos. Mesmo após o uso dessa reserva, o KIZU 11 ainda mantém uma reserva de 29 centavos por cota no segundo semestre de 2023. Se encerrar o ano com essa reserva, o fundo deverá distribuir aproximadamente 95% desse lucro em dividendos aos cotistas, possivelmente resultando em um rendimento maior em janeiro. Aqui estão os fundos imobiliários nos quais o KIZU 11 investe, abrangendo tanto os amplamente reconhecidos, quanto alguns menos conhecidos. Entre os principais estão HGRU 11, BRCO 11, KNRI 11, MXRF 11, XPML 11, entre outros.
Apesar de ter alguns ativos menos conhecidos, como GTWR11, MCCI11, DPRO11 e alguns outros, é evidente que os principais fundos imobiliários nos quais o Kizu 11 investe são considerados excelentes, representando os melhores de cada segmento. Mais abaixo, podemos observar o segmento ou setor de cada fundo imobiliário nos quais o Kizu 11 investe. Verificamos que 34% dos fundos atuais nos quais o Kizu 11 investe são fundos de papel, seguido por 24,1% em fundos imobiliários de galpões logísticos, 14,1% em fundos de shopping, 10% em fundos híbridos, 8% em fundos de lajes, 4% em fundos de renda urbana, e 2,7% em fundos bancários e varejo. Ao lado, é possível notar que 99,7% de todo o patrimônio do Kizu 11 está investido em cotas de outros fundos imobiliários, enquanto 0,3% estão alocados na renda fixa. Agora, vamos analisar o BCFF11. Ele estava sendo negociado a R$ 8,97. Nos últimos 12 meses, seu preço variou entre R$ 7,61, mínima, e R$ 9,52, máxima. O dividendo está em 9,36%, e nos últimos 12 meses, ele distribuiu 84 centavos por cota. Nesse mesmo período, apresentou uma valorização de 5%. Considerando o desdobramento das cotas, o preço justo do BCFF11 é de R$ 9,73, mas estava sendo negociado a R$ 8,97, o que representa um desconto significativo de 9%. Seu preço PVP, considerando o desdobramento, está em 0,91. O patrimônio atual do BCFF11 é de R$ 1,9 bilhão, com mais de R$ 41 milhões em caixa. O fundo conta com mais de 303 mil cotistas e possui uma excelente liquidez média diária de R$ 2,5 milhões. Se descermos um pouco mais, podemos observar que o último rendimento anunciado do BCFF11 foi referente ao mês de novembro. Ainda não foi anunciado o rendimento referente a dezembro. Isso será feito conforme sua prática de anunciar no quinto dia útil de cada mês. Com base no último pagamento, o BCFF11 distribuiu 7 centavos por cota. Aqui embaixo, podemos analisar o histórico de pagamentos, pelo menos nos últimos anos. É importante ressaltar que o BCFF11 é um dos fundos mais antigos da Bolsa de Valores, e temos seu histórico de dividendos desde 2016 até o momento. Observamos que pelo menos, a partir de meados de 2020, houve um leve aumento nos rendimentos, mas de forma geral, se compararmos de 2016 até 2023, os valores praticamente se mantiveram estáveis, sem muitas alterações. Ao analisarmos o relatório gerencial, podemos entender melhor como esse fundo opera. Seu objetivo é a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários, podendo também investir em CRIs, LH e LCIs, ativos de renda fixa. O fundo teve início em janeiro de 2010, sendo gerido pela BTG Pactual Gestora de Recursos. A taxa de gestão, somada à administração, é de 1,25% ao ano, e assim como o Kizu 11 também não cobra taxa de performance. Atualmente, o BCFF11 investe em 64 fundos imobiliários e possui 16 CRIs. No demonstrativo de resultados correspondente a setembro, podemos verificar uma receita total de R$ 16.450.000, com despesas somando R$ 2.228.000. No final, obteve um resultado líquido de R$ 14.104.000, entretanto, não há menção ao valor distribuído em rendimentos. Infelizmente, o relatório do BCFF11 precisa de melhorias significativas. Oferece poucas informações, o que pode ser desvantajoso para investidores que desejam entender melhor o fundo. Aqui, você pode visualizar os 20 principais investimentos, que incluem tanto fundos imobiliários quanto CRIs. Vemos que a maior posição do BCFF11 é atualmente no BTCI11, um fundo da própria gestora, com 9,6% de seu patrimônio investido. Ao contrário do Kizu 11, que possui uma diversificação considerável sem exposição superior a 5%, o BCFF11 apresenta algumas exposições acima desse limite. Mesmo tendo dois fundos excelentes, como o BTCI11 e o KNPI11, ter grandes exposições não é aconselhável, sendo mais vantajoso manter uma maior diversificação para minimizar riscos potenciais. Se desejar conferir todos os 64 fundos imobiliários do BCFF11, você pode acessar o site Status Invest, que fornecerá informações detalhadas sobre cada fundo, incluindo o ticket, o segmento de atuação, o valor investido, a quantidade de cotas e a participação no patrimônio líquido.
Além disso, é possível notar que o BCFF11 possui uma exposição considerável em fundos de CRIs, com uma parcela significativa de 48% de todo o patrimônio investido nesse segmento. Em relação aos fundos imobiliários, ele tem 24% em fundos comerciais, 12% em fundos de logística, 5% em shopping, 5% em hotelaria, 2% em outros FUFS e 2% em outros tipos de fundo. Além disso, há 2% alocados em caixa. De forma geral, 87% de todo o patrimônio está investido em FIIs, 12% em CRIs e 2% em renda fixa. Comparando com o KIZU 11, os fundos desse último são considerados superiores ao BCFF11. O BCFF11, ao contrário do KIZU 11, adota uma estratégia que incorpora tanto a busca por renda quanto o ganho de capital. Na estratégia de renda, o BCFF11 adquire um fundo com a intenção de mantê-lo por um longo período, focando nos rendimentos gerados ao longo do tempo. Além disso, busca ganho de capital ao comprar um fundo a um preço mais baixo, aguardando sua valorização, para posteriormente vendê-lo com lucro. Em contraste, o KIZU 11 não realiza essa movimentação e não segue essa estratégia. Vamos agora comparar lado a lado para avaliar qual dos dois tem um melhor desempenho. Em relação aos preços, o KIZU 11 é mais acessível do que o BCFF11. No quesito dividendos, o KIZU 11 se destaca com uma rentabilidade superior à do BCFF11. No indicador preço-PVP, ambos estão praticamente equivalentes, com uma pequena diferença de desconto de 8% a 9%. Em termos de liquidez, o BCFF11 destaca-se com uma liquidez maior, embora o KIZU 11 ainda tenha uma liquidez suficiente para facilitar a compra e venda de suas cotas. No aspecto patrimonial, o BCFF11 tem um patrimônio significativamente maior do que o KIZU 11. Em relação aos recursos em caixa, o BCFF11 também se destaca com um montante superior ao KIZU 11. Quanto ao número de cotistas, o BCFF11 possui uma base maior. Em relação à gestão, ambas as gestoras são consideradas medianas. No quesito taxa de administração, o KIZU 11 se destaca com uma cobrança significativamente menor em comparação ao BCFF11, praticamente a metade. Quanto à taxa de performance, nenhum dos dois realiza essa cobrança. De modo geral, qual é a sua opinião sobre qual deles é melhor para se investir? Apesar de alguns indicadores do BCFF11, como liquidez, patrimônio, caixa e número de cotistas, serem um pouco maiores, eu considero o KIZU 11 melhor. Isso se deve não apenas aos indicadores, mas também aos fundos nos quais ele investe, e ao fato de não ter uma exposição elevada a nenhum dos ativos. O KIZU 11 é bem diversificado, e praticamente todos os fundos que ele possui são excelentes no setor de atuação. Gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que o KIZU 11 é melhor do que o BCFF11? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção, e até o próximo vídeo.